Fala Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí o que o pessoal da ESPN está falando aí sobre o jogo em si, né? Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro que perdeu. Vamos ver a opinião aí dos comentaristas em relação a esse vacilo do Cruzeiro aí no final. Cruzeiro que jogou bem, mas não deu, né? Mais uma vez vacilou aí. Créditos pro pessoal do Sport Center da ESPN. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Direto com imagens do Morumbi, onde o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1-0. Gol do Luciano de cabeça. No momento em que o Cruzeiro estava melhor na partida, parecia que quem abriria o placar seria a Raposa, mas não. Luciano entrou no segundo tempo para resolver a parada. Opção foi David, né, pro Dorival Júnior. Aí algumas mudanças do técnico do São Paulo, entre elas o Luciano, que acabou resolvendo a partida. Vamos lá com o Antero para falar mais sobre essa vitória do São Paulo. Antero, o São Paulo que agora respira bem mais tranquilo, já com o título da Copa do Brasil, mas são 3 pontos importantes para respirar tranquilo aí e olhar a zona do rebaixamento lá longe, né? Bem mais longe, claro. Embora a parte de baixo esteja embolada, me atrevo a dizer que o São Paulo hoje deu um bico no fantasma do descenso. Assim como o Corinthians também ontem acabou com 1-0 em cima do Furacão, dando aquele, alívio. Né? Santos também deu um grande passo, embora ainda esteja ameaçado. Cruzeiro hoje é um tropeço até talvez previsto nas contas da comissão técnica nessa fase final de competição. Mas evidentemente, sinal de alerta, tá ligado faz tempo, sobretudo por parte da torcida, que não é de agora, pega no pé da direção. Um jogo, eu não gosto de dizer fazer esse tipo de afirmação, mas vai. Um jogo que se tivesse terminado com empate não teria sido nada anormal. Primeiro tempo ali, mais ou menos, embora tenha visto um Cruzeiro mais ligado no seu meio campo, com o William, Felipe Machado, Arthur, jogadores que se movimentavam bem. A questão foi finalizar no gol do Rafael. Eram 2 Rafaéis em campo nos respectivos gols. Então faltou mais conclusão para o Cruzeiro. São Paulo, idem. São Paulo trabalhando a bola, no momento que viu o Cruzeiro até descendo mais com os seus alas, o meio-campo, como eu disse, movimentando muito bem, anulando ações mais ousadas do São Paulo. O São Paulo que também não tinha um jogador de frente, de referência, como o Cruzeiro também não tinha. Mas então o São Paulo meio assim se retraiu. Não foi um São Paulo que esteve à altura até da animação de sua torcida. Dorival fez algumas mexidas no segundo tempo, o jogo ficou mais solto por parte do tricolor, mas melhorou também o Cruzeiro. Os dois tiveram oportunidade, São Paulo teve gol invalidado, né? E no final, como você até ressaltou, no momento que o Cruzeiro estava melhor, a torcida, como sempre acontece, havia pedido o Luciano. Ele entrou, saiu eu gosto de falar James Rodrigues, o James Rodrigues, parece que não saiu muito contente não, mas também não fez uma partida ruim, nem boa, ficou morna, né? Se fosse dar nota, coisa que eu não gostava quando fazia para jornal, seria um 5,5. E o Luciano não é que resolve? Mais uma vez. É um jogador até controvertido, polêmico, já tinha... não era titular com técnicos anteriores, não é titular incontestável com Dorival, mas resolve. Né? E foi o que aconteceu na noite desta quinta-feira. Resultado, claro que vitória sempre é legal, mas no caso do São Paulo, serve sim. Serve para sair daquele... Estava indo para um tomzinho, já esteve em um tom vermelho, vai diminuindo, alaranjado, agora amarelo, daqui a pouco vai de amarelo para verde. Cruzeiro não.
O São Paulo abriu 8 pontos, como a gente está vendo na nossa tela, em relação ao Z4, e o Cruzeiro está a 3 do Vasco, que venceu nesta quinta-feira. Sobre o Luciano ainda, a gente viu que depois ele tenta mais um chute a gol, quase marca novamente pelo São Paulo, e há interesse do futebol árabe, do futebol saudita, no atacante do São Paulo, que foi pedido pela torcida, acabou entrando e resolvendo a parada. Vamos aos números do jogo no Cícero Pompeu de Toledo. 54% de posse de bola do São Paulo contra 46% do Cruzeiro. Isso costuma acontecer, né, Elton? São Paulo ter mais posse. Mas chutes foram mais do Cruzeiro, 19-13. Aí, 5 chutes certos do São Paulo e 4 do Cruzeiro, aí uma inversão. Grandes chances, 3-1. Ações na área rival foram 23 do São Paulo contra 3 do Cruzeiro. Já quero ouvi-lo, Elton, mas antes vamos ao estádio do Morumbi, onde está o meu xará Eduardo Afonso. Faz tempo que eu não falo com você, xará. Tudo bem? Uma noite fria para essa época do ano, um jogo morno para a gente usar também a estação, o clima, mas no final do jogo a torcida, que até foi em bom número, saiu satisfeita com o calor do time saindo com 3 pontos. Tudo bem, Edu? Boa noite. Tudo bem, xará e do Elias, como é que você tá? Boa noite ao Antero, ao Elton, fã de esportes. Falamos aqui da zona mista do estádio Cícero Pompeu de Toledo, onde daqui a pouco os jogadores de São Paulo e Cruzeiro vão passar. Fechando esta rodada com 50.550 pagantes. Parecia que não vinha ninguém a 1 hora antes do começo do jogo. De repente, chegou todo mundo. Mais uma vez, o São Paulo coloca mais de 50 mil torcedores no Morumbi, superando inclusive o público do jogo contra o Grêmio aqui, num sábado à tarde, com 47 mil pessoas. Vitória importantíssima para o São Paulo, sem futebol. Já ouvi o Antero comentar, o time não jogou bem. O Luciano, que era cotado para começar, ficou no banco, só entrou aos 10 do segundo tempo, a pedidos da torcida, que já não estava satisfeita com o futebol apresentado no primeiro tempo da equipe tricolor. O Cruzeiro, que no primeiro tempo quase não ameaçou, no segundo estava dominando a partida, mesmo com 3 substituições feitas pelo Dorival aos 10 minutos. Insatisfeito com o rendimento da equipe, o Cruzeiro continuou em cima e teve as melhores chances. Mas aí o Alisson, já na parte final, acertou um cruzamento perfeito e o Luciano fez o gol, não comemorou seu 7º gol no Campeonato Brasileiro, 13º na temporada, comemorou só com os companheiros ali ao lado dele, só depois, quando a bola já estava no meio de campo, que ele voltou fazendo gestos para a torcida de comemoração. É estranho porque o Luciano normalmente é um dos que mais comemora os seus gols. Estava ouvindo você falar de uma suposta proposta, a gente soltou uma matéria no ESPN.com sobre isso. O Luciano teve propostas no meio do ano, Edu, só que a diretoria pediu a ele para que não saísse naquele momento. São Paulo disputava não só a Copa do Brasil, que ganhou, como também a Copa Sul-Americana. O Luciano aceitou. Ele até perdeu espaço, porque foi reserva nos 2 jogos finais da Copa do Brasil. Agora, a informação que a gente apurou primeiro, se chegarem as mesmas propostas, o São Paulo vai sim estudá-las. Só que precisa ser bom para o jogador e também para o clube, porque o São Paulo entende que, se perder o Luciano para a Arábia, terá que contratar um jogador semelhante no mercado nacional ou até internacional. E para isso vai precisar ganhar dinheiro. Então tem que entrar dinheiro para gastar dinheiro na substituição do Luciano. Também nos bastidores, uma coisa que tem pegado, xará, e você pode colocar com os nossos comentaristas, é o Alexandre Pato. Dos últimos 15 jogos, só 7 ele foi relacionado, só entrou em 3, todos na parte final. Fez seu último gol contra o América Mineiro numa derrota por 2-1. Ele cobra o pênalti, o goleiro defende, no rebote ele faz o gol. E nos 4 últimos jogos, contando com esse, nem relacionado. O que mostra que, se não está jogando neste ano, sem Caleri e sem Lucas Moura, que são jogadores que atuam no mesmo setor, praticamente o Pato está descartado para a próxima temporada. São Paulo dá um salto na tabela, vai a 42, abre uma boa vantagem da zona de rebaixamento, precisa de mais uma vitória aí nos 7 últimos jogos, só joga quarta-feira que vem contra o Santos, ou melhor, no estádio do Santos contra o Red Bull Bragantino lá na Vila, porque aqui vai rolar o show do Red Hot Chili Peppers na sexta-feira, dia 10. Então o Morumbi já vai ter o seu estádio vetado para partidas durante a semana para o levantamento do palco. E o Cruzeiro fica numa situação bem delicada,
11º acima da zona de rebaixamento e tem como sequência o Internacional em casa, o Coritiba fora e o Fortaleza fora. Nas 3 próximas partidas sai 2 vezes. Perdeu hoje o goleiro reserva Anderson, que foi expulso no banco, e perdeu o Rafael Elias, o papagaio que foi revelado pelo Palmeiras, agora joga com o nome de Rafael Elias, que tomou o 3º cartão amarelo, ele que teve a melhor chance do Cruzeiro para matar o jogo, acertando a trave, o travessão do goleiro Rafael. É isso por enquanto, Xará. Passando alguém aqui, a gente chama nesse Sport Center. Bom, Edu, eu já vou te liberar até para fazer as entrevistas aí, mas só uma dúvida que ficou em relação ao São Paulo. Muitas prévias davam o Alisson até fora, ele era dúvida. E ele atuou quase o jogo todo e foi um dos melhores, na minha opinião. É isso, ele era realmente dúvida, né? E se destacou no jogo de hoje, né, Edu? É isso, Xará. O que aconteceu em Curitiba no final de semana, ele tomou uma pancada na coxa esquerda no primeiro tempo. Jogou mais 10 minutos do segundo tempo, já estava se queixando de dores no vestiário no intervalo, mas voltou, jogou 10 minutos, pediu para sair. Fez tratamento segunda-feira, terça-feira treinou só um pouquinho no gramado, o treino mais forte ele não participou, mas aí ontem ele treinou o tempo todo, não sentiu desconforto e aí... Se você fizer um levantamento assim mais recente, das últimas 9 derrotas do São Paulo, durante toda a temporada, contando todos os campeonatos, quando jogaram Pablo Maia e Alisson, aliás, quando não jogaram os dois, ou quando não jogou um, só uma vez o São Paulo perdeu. Para o Palmeiras por 5-0. Em todas as outras derrotas, as 8 outras derrotas das 9 últimas, ou não estava o Pablo Maia, ou não estava o Alisson, ou não estavam os dois. Isso mostra a importância do Alisson hoje nesse sistema de jogo do técnico Dorival Júnior. Tá bom, Edu. Então a prioridade é sua. Qualquer novidade é só chamar que a gente volta direto contigo aí. Obrigado, Xará, por enquanto. Bom, ainda sobre o São Paulo, teve a volta do Arboleda, né, que não jogava desde a final da Copa do Brasil, quando ele saiu contundido no começo do jogo contra o Flamengo. E o São Paulo sente demais a falta do Calleri e também do Lucas, 2 craques do time. Então, o São Paulo tem que comemorar mais ainda por causa da ausência desses 2 caras. Galera, me diz aqui, quem foi o culpado por essa derrota do Cruzeiro? Foi o Zé Ricardo? Foi os caras que entraram, que vacilaram demais aí? Se bem que as mexidas do Zé Ricardo desorganizaram o Cruzeiro parou de jogar e deixou o São Paulo, né, uma bolinha ali, ganhar o jogo. Qual é a sua opinião em relação a isso? Quem foi o culpado aí dessa derrota? Ou foi todo mundo? O Cruzeiro, né, tem jogado bem de vez em quando e não conseguindo os pontos que deveria conseguir, né? Geralmente ou perde esses pontos todos ou empata, mas dessa vez foi uma derrota. Mas então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.